Hoje eu recebi felicitações de um jovem colombiano, porque hoje, terceiro domingo de junho, na Colômbia e em mais 80 países, é Dia dos Pais, Dia del Padre. Na gloriosa série de mensagens sobre, ou intitulada Família, a Maneira de Deus, nós aprendemos que, ao criar Eva, Deus submeteu Adão à experiência da duplicação. Mas o Deus da abundância queria submeter seu filho Adão à experiência da multiplicação, não apenas da duplicação, mas a experiência da multiplicação. Diga comigo, multiplicação. Se um filho, Adão, seria duplicado, dois filhos de Deus, ou seja, Adão e Eva, seriam multiplicados. Vocês estão aí? Se um filho seria duplicado, dois filhos, Adão e Eva, seriam multiplicados. A começar de Adão e Eva, a ordem de Deus para eles era: gerem muitos filhos. E aqui há um ensino profundo sobre amor que nós vimos naquela série de mensagens. Toda a criação se originou de Deus por meio da sua palavra, e a palavra, como filha amorosa de Deus, é fértil e abundante. Já está na palavra de Deus o conceito de abundância. A palavra é fértil. Quando Deus libera a sua palavra, Ele já libera para uma sobreabundância, para multiplicação. A palavra de Deus não é liberada com mesquinhez. Ela é palavra de abundância. Deus é amor, diz a Bíblia. Sua palavra, portanto, é palavra de amor. A palavra amorosa de Deus exige a geração de seres, lá no Éden, que queiram ir para muito além de si. Então, esse é o motivo da ordem de Deus, em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, diga abençoou. Está muito fraco, diga abençoou. Eu quero ver vocês até o final da mensagem botando fogo no diabo. Amém? Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Em outras palavras, Deus está dizendo, veja só: assim como por causa do amor, eu, o Espírito e a palavra trouxemos à existência a abundância das coisas que há, assim como o meu amor é fértil, abundante, que o amor de vocês dê fruto e fruto com abundância. Dessa maneira, vocês demonstrarão que são minha imagem e estabelecerão meu reino de justiça sobre a terra. O primeiro mandamento de Deus ao homem foi o amor. E amor com superabundância, frutificai e multiplicai-vos. Ou seja, todos naquele período da história gerariam muitos filhos. Filhos, vimos naquela série de mensagens, seriam a única experiência, entre aspas, criadora da raça humana. Na verdade, começa em Adão e Eva uma experiência, entre aspas, de criação. Tudo mais seria transformação de coisas que já existem. Filhos, não. A geração de filhos, e nós tivemos aqui a apresentação da lindíssima Sofia, a geração de filhos envolve a formação de um espírito original. Filhos seriam uma coisa totalmente nova, criada pelo amor de Adão e Eva, ou criada a partir do amor. Todas as outras coisas na existência seriam multiplicação do que existe, inclusive a multiplicação dos animais. Filhos não apenas isso, porque filhos não teriam apenas corpos. Haveria necessariamente a formação de espírito. Como diz a profecia de Zacarias, é Deus quem forma no interior do homem o espírito. Essa poderosíssima identificação de Adão e Eva com o Deus Criador daria
a Adão e Eva também a possibilidade de reproduzirem o cuidado, o amor de Deus que eles haviam recebido de Deus para os seus filhos. Primeiro, Adão reproduzia o amor de Deus para Eva. Depois, ambos, Adão e Eva, reproduziam o amor de Deus para os seus filhos. Filhos seriam, sobretudo, ensinados a cumprirem a missio Dei, a missão de Deus, dada a Adão e Eva, que era sujeitar a terra. Vocês terão que submeter toda a terra ao meu governo, à minha vontade, transformá-la a meu gosto. Alguns teólogos chamam isso também de mandato cultural. O homem faria cultura. O homem trabalharia a terra segundo a vontade de Deus. A missio Dei seria executada por Adão e Eva na abundância do amor. Então diga comigo, a missão de Deus na abundância do amor. No relato bíblico, Adão e Eva não foram, veja só, os únicos a receberem o chamado e o mandato de Deus da sobreabundante multiplicação do amor para o cumprimento da missio Dei. Isso não se restringe a Adão e Eva. Ainda que diretamente essa palavra tenha sido dada a eles dois, é verdade que Deus também chama a sobreabundância do amor, a multiplicação do amor, outras personagens. Uma delas nós veremos agora, um homem da terra de Ur, chamado Abrão. Diga comigo, o pai Abrão. Este é o assunto desta mensagem. O pai Abrão. Deus se revela em Arã a Abrão. O capítulo 11 de Gênesis nos conta que o pai de Abrão, chamado Terá ou Tera, saíra da terra de Ur, sua terra natal, indo em direção a Canaã. Depois você vai poder conferir essas coisas em casa. Estou contando a história de Gênesis 11. Terá e sua família saem de Ur em direção a Canaã, mas eles param. Terá para em Arã. O percurso deveria ser até Canaã. Terá para em Canaã. Nós não sabemos muitos detalhes sobre o porquê desta saída de Ur. O que nós sabemos pela arqueologia é que Ur dos caldeus, ou Ur da Caldeia, era um grande centro comercial e um grande centro de imoralidade e idolatria. Isso é tudo o que sabemos. Não sabemos se Deus deu uma ordem expressa a Terá, pai de Abrão, mas sabemos que ele sai de Ur em direção a cá. Isso é importante. Em direção a e para em Arã. Lá em Arã, diz a Bíblia, Deus chama Abrão a continuar a viagem, a fazer aquilo que seu pai não completou. A Bíblia diz em Gênesis 11, versos 31 e 32, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Entre esses dois versos, eu li para vocês Gênesis 11, versos 31 e 32. Entre esses dois versos está a história do capítulo 12. O que nós vemos agora, ou daqui a pouquinho, no capítulo 12 de Gênesis, que ocorre com Abraão, seu chamado, quando Abraão está aos 75 anos de idade. Terá morreu aos 205. Quando Terá morreu, Abrão já terá 130 anos, ou seja, a história de Gênesis 12 acontece entre Gênesis 11, 31 e 32,
pois em Gênesis 12 Terá está ainda garoto, ainda está com 150 anos. Quando Terá está com 150 anos, Abraão sai. E aos 205 anos Terá vai morrer, quando Abraão já estará então com 130. Eu quero, a partir de agora, ler a história, ou falar sobre a história de Abrão, nosso pai Abrão. A partir do verso, ou do capítulo 12 de Gênesis, com o auxílio de dois grupos. O primeiro é a erudição hebraica mesmo. E o segundo grupo são os pais da igreja. Eles vão nos dar informações preciosas. Temos aqui alguém faminto pela palavra de Deus. Haverá dados importantíssimos para a gente entender a relação de Deus com Abrão nessa história toda. Aonde Deus quer levar o nosso coração, a nossa caminhada e a nossa fé. Temos aqui alguém que queira crescer em fé? Então preste muita atenção. Eu quero reler Gênesis 12 para você, unindo os conceitos hebraístas e o texto em português. Então o que eu vou ler para você agora não é tão parecido com o que você tem aí. Adonai diz enfaticamente: lança-te a uma marcha sem fim, Abrão. Vai em teu próprio benefício, sem intenção de retornar. Não te envio numa simples jornada, chamo-te a algo muito maior. Deixa para trás a tua casa paterna, deixa para trás tua cidade natal, deixa para trás o teu país e vai, sem esperar voltar. Vai para uma terra desconhecida, a terra que eu ainda te farei ver. Por enquanto, nada vês, mas confia inteiramente naquilo que ouves e naquele que contigo fala. Abrão, levanta-te e vai. Foi isso que Deus falou. Talvez, na experiência de vida de Abraão, só agora, talvez, ele começa a ouvir Deus falar. E a primeira vez em que a Bíblia fala sobre Deus falando com Abrão, é uma fala extremamente desafiadora. Deixa tudo. Há quem diga que Abrão tardou em obedecer esse comando de Deus. Contudo, o verso 4 de Gênesis 12 nos faz crer que Abrão prontamente obedeceu. O verso 4 desse mesmo capítulo diz: partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Essa é a Nova Versão Internacional. Na versão de Portugal chamada O Livro, verso 4, mesmo verso: e assim foi que Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha mandado. André Churrac, um francês, comenta: Abrão, diferentemente da maioria dos profetas, obedece imediatamente a ordem de Adonai. Ele vai, e Ló sai com ele. Gregório de Nazianzo, um dos pais da igreja, um célebre pai da igreja, diz que daqui para frente, para Abrão, olha só, toda a terra é sua, posto que nenhuma terra é mais sua pátria. Como agora Abraão já não tem mais terra, por causa do mandado de Deus, toda a terra que ele vê diante de si pode ser sua. Nesse sentido, Abraão recebe um chamado similar ao de Adão: subjugar a terra. A mulher de Abrão, Sarai, é estéril, ou seja, não pode ter filhos. E ainda assim Deus prossegue dizendo a Abrão, um velho de 75 anos de idade,
nesse mesmo capítulo 12: Abrão, faço de ti um povo. E o termo que usa o Senhor aqui não é Ram, é Goi no hebraico. Isso tem uma distinção no hebraico. Abrão, faço de ti um povo com território político e política organizada. Eu faço de ti uma nação. Dou-te a minha bênção. Dou-te um nome entre os grandes da terra. Tu és. Esse é o sentido literal no hebraico da palavra abençoado, ou do homem abençoado, homem que tem a bênção. Veja só, tu és como o homem que se encontra humildemente de joelhos diante de mim. Tu és como o homem que se encontra humildemente de joelhos diante de mim, sendo coberto pela minha bênção. Esse é o sentido do abençoarei de Gênesis 12, verso 3, sentido literal. Tiro a glória, eu estou indo para o literal do hebraico. Tiro a glória, tiro o peso, tiro a raiz, tiro a bênção da fecundidade daqueles que desejam o teu mal. Faço que sejam infrutíferos aqueles que desejam o teu mal. É o sentido de amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu seco essas raízes, diz o Senhor. Vocês estão aí? Por causa da tua obediência, é o sentido implícito, as tribos da terra se inspirarão a serem submissas a mim e a alcançarem as mesmas bênçãos. É o que o Senhor está dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra se abençoarão em ti, Abrão. Verão tua obediência, verão tua submissão a mim, verão minha bênção sobre ti por causa da tua submissão a mim, e quererão seguir as tuas pisadas. Nós sabemos pelo Evangelho de Mateus que o sentido maior disto, que a teologia chama de sentido pleno, é mesmo a vinda do Messias por meio da genealogia de Abrão. Mas o sentido literal no hebraico é outro. O sentido pleno está certo, porque esse sentido é atribuído pelo Novo Testamento. Entretanto, o sentido literal do texto é: as tribos da terra se inspirarão na tua obediência. A prontidão em obedecer. Que Deus encontra agora em Abrão, abre um portal de bênção. Encontrei o que eu procurava, diz o Senhor. Encontrei um homem submisso. A prontidão em obedecer que Deus agora encontra em Abrão abre o portal das bênçãos. A narrativa de Gênesis 11 e Gênesis 12 nos leva a crer que o Espírito Santo estava procurando alguém capaz de obedecer prontamente. Diga comigo: Abrão, o obediente. Abrão, o obediente, experimentaria a multiplicação que Deus ordenara sobre a vida de Adão. Agora, ao contrário de Adão, que foi expulso do Éden, ao contrário dos pré-diluvianos que perderam, na verdade foram expulsos do planeta, ao contrário dos homens de Babel que foram espalhados sobre a terra, Abrão teria seu território, teria uma nação, ou seria pai de uma nação, seria pai de um povo abençoado. Abrão inspiraria muitos. Diz-nos Mateus: de Abrão descenderia o Salvador do mundo. Um homem obediente.
Provérbios 28, verso 14 diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Depois que Abrão ouve a voz do Senhor e parte de Harã, chegando até o carvalho de Moré, território ocupado pelos cananeus, ali acontece mais um milagre. Eu quero olhar para Gênesis 12 e dizer que esse chamado de Abrão foi um grande milagre, e entender que Gênesis 12, verso 7, é o segundo milagre da narrativa. No hebraico o texto está assim, diga comigo: Adonai faz-se visível a Abrão. Adonai faz-se visível a Abrão. É uma teofania. Deus se manifesta a Abrão. Dídimo, o cego, teólogo de Alexandria, pai da igreja, comenta: Deus, que é invisível por essência, fez-se visível para Abrão. Por uma graça é que, eu peço que você repita isso comigo, o impossível, está fraco? O impossível torna-se possível para aqueles que, como Abrão, não se recusam a crer no Senhor. Dídimo, o cego, afirma que há um milagre, há algo sobrenatural que acontece com aqueles que não se recusam a crer no Senhor. Gênesis 12, verso 7 inteiro diz: Adonai faz-se visível a Abrão. Ele diz: à tua semente eu darei esta terra. Abrão ergue ali um altar a Adonai, o Deus que se fez visível para ele. O Deus que se fez visível. Esse é o Deus de nosso pai Abrão. Adonai faz uma dupla promessa: tu terás tua semente, tu terás teus filhos, eu prometo, e eles possuirão a terra dos cananeus. Eu te prometo, diz o Senhor a ele. Abrão crê e demonstra essa fé, diz a Bíblia, erguendo um altar em adoração a Adonai. Desde então, veja só, a corrupta terra de Canaã. Esse é um princípio oculto na edificação de altares. Presta muita atenção. Desde então, a corrupta terra de Canaã começa a ser santificada por meio dos altares que Abraão vai erguendo. Ele está preparando essa terra para que a glória de Deus desça sobre ela com fogo, lavando-a da presença dos cananeus, entregando-a futuramente a Israel. A santificação de Canaã começa com os altares de Abrão. Desde então, desde Gênesis 12, a corrupta terra de Canaã começa a ser santificada. Primeiro pelas visitações de Adonai, depois pelos altares de Abrão. Abrão parte do carvalho de Moré para as terras entre Betel e Ai, e ergue ali mais um altar. O verso 8 de Gênesis 12 diz-nos que ele ergue ali um altar a Adonai e clama, diga comigo, clama o nome de Adonai. Meus irmãos, Deus acaba de dizer para Abrão: à tua semente eu darei essa terra. Faz com isso duas promessas a Abrão. Abrão sai de onde está, vai ali para o trecho entre Betel e Ai, sai do carvalho de Moré para entre Betel e Ai, e ali ele ergue um altar, invoca o Senhor, ele
clama o nome de Adonai, ele clama a Adonai. A pergunta que nós precisamos fazer é: pelo contexto da história de Abrão, o que ele clama? E a resposta é muito simples. Diante de tais promessas, diante dessa escuta de Deus e diante desse Deus que se mostra a ele, só há algo sobre que Abraão clamará: Adonai, dá-me a terra que prometeste, e dá-me os filhos que prometeste, para tomarem posse dessa terra. Dá-me, Adonai, dá-me a terra, cumpre a tua palavra, dá-me os filhos. Mais tarde, dentro mesmo da família patriarcal, haverá um clamor: dá-me filhos, senão eu morro. Abraão vem seguindo o impulso do Espírito Santo. Abraão vem invocando a companhia de Adonai. Abraão vem crendo nas promessas do Senhor. Ele edifica altares, a uma só vez honrando Deus que com ele falava, e já tomando posse da terra por meio da consagração dela, construindo locais de culto. Abraão vai edificando altares ao Senhor, numa terra em que havia inúmeros altares a deuses falsos. Abraão agora sai do território entre Betel e Ai e segue em direção ao Negueb. Diga comigo, Negueb. Está fraco? Diga Negueb. Mas a Bíblia diz que a terra está assolada pela fome. Então, nosso pai Abrão desce ao Egito, desviando-se do seu caminho. Mas Deus não tinha prometido abençoá-lo. Deus não tinha dito para ele que o faria multiplicar e prosperar. Por que Abraão temerá a fome? Russell Shedd comenta: quando o povo deixa de confiar em Deus, volta-se para os recursos que o mundo oferece. O Egito ilustra o mundo. Eu vou repetir essa fala de Russell Shedd e ir até o final dela. Quando o povo deixa de confiar em Deus, volta-se para os recursos que o mundo oferece, verificando então que só há tribulação pela frente. E é exatamente isso que acontece. Quando Abraão desce ao Egito, ele quase fica sem a mulher. Ele combina com Sarai o seguinte: você é muito bonita, você é uma gata. Sarai devia ser assim, que nem minha gata. Ela é linda demais, maravilhosa. Abraão olha para Sarai, um pedaço de 70 anos de idade, e diz: gata, eu vou te camuflar. A ideia no hebraico é que a identidade dela fica oculta. É como se Abraão tapasse Sarai com burca. Eu não vou deixar que os egípcios fixem o olhar em você, porque eu tenho certeza que você vai arrasar o quarteirão e a turma vai querer te pegar. Mas se porventura alguém quiser te capturar, gata, você vai dizer que você é minha irmã. Isso não era mentira, tá? Isso é meia verdade, porque Gênesis 20, verso 12 diz que Sarai também era filha de Terá, só era filha de outra mulher. Ela era irmã de Abraão. Sarai era meio irmã de Abraão. Então, justamente o medo de Abraão se concretiza. Ele chega no Egito e os servos do faraó põe o olho naquele pedaço de 70 aninhos, haja botox em Sarai, e pegam Sarai e chegam para o faraó e dizem: olha só. E o faraó quer casar com Sarai e entrega um monte de presentes para Abraão em recompensa, fica com Sarai na corte
e Deus não gosta de nada daquilo, e diz: esse homem aí, essa mulher, esses dois aí são minha propriedade. E a Bíblia diz: Deus fere Faraó e sua corte com doenças graves. Aí Faraó chama, ele nota que o problema era a gata, chama Abrão e diz: por que você fez isso comigo? Essa mulher não é tua irmã coisíssima nenhuma, não é só isso, você me ocultou, ela é tua mulher, vai embora daqui, pega essa tua mulher e vai. Abraão sai. Agora veja só que coisa linda, meus irmãos. Abraão, o homem obediente, quando ele sai da trajetória, ele se volta para o Egito, como se no Egito tivesse algum socorro. Quando ele é corrigido pelo Senhor, a Bíblia diz que Abrão serve para nós como modelo de arrependimento. Sabe por quê? Depois que o faraó é amaldiçoado por Deus por tomar Sarai de Abrão, depois que o faraó expulsa Abrão de seu território, Abrão retorna exatamente para o local onde ele se desviara. Mais exatamente, ele volta para o último lugar em que ele tinha cultuado a Deus. Eu quero ler, pulando aqui, Gênesis 12, versos 9 e 10, depois Gênesis 13, verso 1 ao verso 4. Preste muita atenção, olha o percurso. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Diga comigo, Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Agora, capítulo 13, verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito, expulso pelo faraó, e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ele volta, lembra-te, pois, de onde caíste. Ele vai para lá, e olha o que a Bíblia diz: ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ó Deus, eu saí do caminho, mas eu estou de volta. Vem comigo de novo. Eu te invoco. Esse é Abrão. Eu estou de volta. Vem, Senhor. Salmo 32, verso 2 diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Salmo 94, verso 12 diz: como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Que bênção é o homem que aceita a correção do Senhor. Não é como o cavalo e a mula, que com cabresto e freio tem que ser guiado, mas ao ser corrigido, volta para o Senhor e diz: Pai, eis-me aqui. Esse é nosso pai Abrão. Abrão, diga comigo, Abrão, o obediente. Abrão, o quebrantado. Está muito fraco. Olha para o seu irmão e diga: Abrão, nosso pai, era um homem obediente e quebrantado. Quebrantado. Abrão, o quebrantado, será novamente visitado por Deus. Vocês estão prontos? Abrão tinha deixado Ló escolher para onde queria ir com seu gado. A Bíblia diz que os rebanhos deles eram grandes demais, não cabia todo mundo no mesmo lugar. A terra não podia suportar a riqueza de Abrão e a riqueza do sobrinho dele Ló. Era muita coisa, era muito gado. Eles tiveram que se separar, indo Ló para a campina do Jordão, e Ló e seus rebanhos foram se aproximando de um território. Vamos ver se nós nos lembramos desse território.
um território de uma cidade chamada Sodoma. Terrível, uma terra maldita, uma região perigosa, maldita. O gado de Ló vai chegando até Sodoma. Ainda que uma parte da terra tenha sido dada a Ló nesse acordo, porque eles têm que se separar. Abrão chega para Ló e diz: escolhe para onde você vai. Abrão olha para as campinas do Jordão. Ló, olha para as campinas do Jordão e diz: aquela terra lá é muito boa, vou para lá. Abrão fica. Só que Deus aparece a Abrão entre Betel e Ai e diz: ainda que você tenha dado uma parte da terra para Ló, a terra toda é tua. André Churrac e Russell Shedd comentam com muita propriedade essas coisas. Deus chega para Abrão em Gênesis 13:14 e diz: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você. Meu negócio não é com Ló, meu negócio é contigo. Esse é um Deus de pactos, viu, meus irmãos? Toda esta terra darei a você e a sua descendência para sempre. Russell Shedd diz: Ló seria despojado. A terra não era para ele. Tornarei, diz o Senhor, a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Adonai insiste em prometer a Abrão uma descendência, e insiste em prometer a Abrão a apropriação de uma terra que pertencia naquele momento ainda a um povo muito poderoso. No capítulo 14, Deus deixa claro a Abrão que ele não devia temer os homens de Canaã. Agora o Senhor diz para ele no capítulo 13: a terra é para você. No capítulo 14, Deus dá prova disso. Veja só, 4 reis das terras de Sinear, Elazar, Elão e Goim fazem guerra a 5 reis, os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá. Esses 5 reis tinham se rebelado à opressão de um daqueles reis dos 4, que era Quedorlaomer. Os 5 reis foram derrotados. Quedorlaomer e seus outros 3 reis eram muito mais fortes mesmo. E Ló, que a essa altura morava em Sodoma, foi levado cativo. 4 reis sob a liderança de Quedorlaomer, rei de Elão, sobrepujam 5 reis, entre eles o rei de Sodoma. Ló morava em Sodoma. Ló é levado cativo. A separação de Abrão e Ló causou problema também. Entretanto, os 5 reis derrotados, no meio deles Ló cativo, encontram uma salvação. A Bíblia diz que Abrão, com apenas 318 homens, 318 homens, foi à caça de Quedorlaomer, rei de Elão, derrotou e trouxe de volta Ló, seus bens, e inclusive libertou o povo de Sodoma e seus bens. Olha isso. O rei de Sodoma vem ao encontro de Abrão, quer dar presentes para Abrão. Abrão não aceita nada dele. Abrão, voltando da vitória sobre Quedorlaomer, encontra-se com um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque, sacerdote de El Elyon. Diga comigo, El Elyon. El Elyon é o Deus Altíssimo, é o Deus sobre todos os deuses. El Elyon.
Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, chega para Abrão e oferece para ele pão e vinho. Abrão comunga com Melquisedeque, entrega para Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia resgatado. E Melquisedeque diz estas palavras. Então, Melquisedeque, rei de Salém. Salém é paz, possivelmente o nome antigo de Jerusalém. Há essa possibilidade. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Deus deixa claro para Abrão que ele não devia temer. Deus dá vitória sobre Quedorlaomer. Deus abençoa Abrão por boca de Melquisedeque. Melquisedeque diz: a tua vitória foi vitória do Senhor. E há verdades que nós não podemos ignorar aqui. Por exemplo, o rei de Sodoma se chama Bera. Bera significa no mal. É um homem no mal, que vive na dimensão do mal. O rei de Gomorra, diz a Bíblia aqui, chama-se Birsa. Birsa é no crime. O rei de Sodoma era dado à prática do mal, de acordo com o seu nome, ou era o nome dele uma homenagem ao mal. O rei de Gomorra, o nome dele no crime, possivelmente um homem dado às maldades. O rei de Admá, Sinabe, o nome dele significa: o Deus Lua é meu pai, o Deus Shin é meu pai. A Bíblia alegoricamente está dizendo para nós que nem o mal, nem o crime, nem a lua puderam livrar esses reis da mão de Quedorlaomer, rei de Elão, mas o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, é quem deu vitória sobre Quedorlaomer, rei de Elão. Não é o mal, não é o crime, não é a lua. Nada disso pode salvar o homem. Deus está dizendo para Abrão: Abrão, eu te constituí senhor da terra. Por meio de Melquisedeque, Deus está dizendo para Abrão: eu te constituí senhor da terra. Melquisedeque está dizendo: o teu Deus, Abrão, é o Deus dos deuses. Ele é El Elyon, o El Supremo, o Senhor Supremo, o Deus Altíssimo. A terra é sua. Temos gente aqui faminta, porque nós ainda precisamos fazer uma grande pergunta. A terra é de Abrão, mas está faltando algo. Deus deixa evidente para ele que a terra é dele. Ninguém pode prevalecer diante dele, mas onde está a sua descendência? A terra é sua, é verdade. Abraão vence até reis. Abrão, depois da bênção de Melquisedeque, a Bíblia deixa claro para nós que se agrava no coração de Abrão o drama da esterilidade. Ele está feliz de um lado. Talvez você já tenha passado por esse tipo de crise. O Senhor fez uma promessa, o Senhor disse que faria algo e você vê a metade da bênção. Abraão está com metade dela. Ele sabe que ele prevalece até sobre reis. Mas minha mulher ainda é estéril. É interessante que precisamente esse o drama que aparece no capítulo 15. Exatamente essa ideia que surge no verso 1. Depois dessas coisas, e eu me volto ao hebraico, depois dessas coisas, diga comigo, depois dessas coisas. Está fraco demais. Diga, depois dessas coisas. O Senhor falou a Abrão
E a Bíblia diz, o Senhor falou a Abrão num estado de contemplação: Abrão, não tremas por dentro, ainda que o que eu tenha para te revelar seja muito forte. Essa é a ideia literal do não temas aí. Não trema por dentro, ainda que o que eu tenha para te revelar seja muito forte. Eu vou te dizer uma coisa muito forte: eu mesmo sou escudo para ti, tua recompensa será muito grande. No judaísmo, por causa desse texto, um dos títulos do Senhor é: o Senhor é o escudo de Abraão. Abraão, eu mesmo sou o teu escudo, sou escudo para ti, a tua recompensa será muito grande. Verso 2, olha o drama. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, preste atenção, que me darás se eu continuo Ariri? Diga Ariri. É isso mesmo no hebraico, diga Ariri. Esse é o clamor de Abraão: Senhor, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Ariri literalmente é privado de um futuro. Eu não tenho futuro, sou estéril, não tenho como gerar. E o governo da minha casa cabe a um filho de Damasco, Eliezer, não é alguém do meu povo. E acrescentou: tu não me deste semente. Olha a fala de Abraão: não me deste filho algum. Está feito, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Essa é a fala literal. Que me darás se continuo sem filhos? E o governo da minha casa cabe a um filho de Damasco, Eliezer. Tu não me deste semente, não me deste filho algum. Esta é a primeira e única lamentação de Abraão. E Deus tem em Abraão o seu amigo. Deus reconhece a legitimidade da fala do seu amigo. Preste atenção. Deus cede a Abraão nessa fala. Verso 4: mas a palavra de Adonai lhe diz: esse não herdará de ti, mas aquele que sairá de tuas entranhas herdará de ti. Ele sim. Eu vou te fazer gerar, eu prometo, meu amigo. Levando para fora da tenda, olha o Deus maravilhoso. Tem alguém aqui que serve a um Deus maravilhoso? Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: tal será a tua semente. Conversa de amigos, meus irmãos. Abrão creu no Senhor. Diz o verso 6. Abrão creu no Senhor. Agora é Abrão que cede a seu amigo Deus. Primeiro Deus cede ao gemido de seu amigo Abrão. Agora Abrão cede à fala do seu amigo Deus e crê. E isso lhe foi creditado como justiça. Diga: Abrão, o justificado. Eu quero ir também para o sentido literal disso no hebraico. O termo aqui é Sedaká. Sedaká, mais tarde, vai ser traduzido no hebraico como sendo esmola.
Mas aqui, o sentido antigo não é esmola. Quando a Bíblia diz que Abraão foi justificado, isso lhe foi creditado como justiça, a Bíblia está dizendo literalmente que Abraão, preste atenção, Abraão, o justificado, tornou-se um homem adequado ao seu chamado. Diga, adequado ao seu chamado. Abraão agora é o homem que adere, é o homem que crê. O verbo aqui é aman. Diga, aman. Existe uma palavra que nós dizemos em oração que é filha de aman. Amém. Por causa desse ato de fé, surge um amém para Abraão. Abraão não pôs em dúvida uma promessa espantosa. Ele agora é um homem perfeitamente adequado ao seu grandioso chamado. Essa é a ideia da expressão creditado como justiça. Então o termo sedaká aqui, que mais tarde vai significar esmola no judaísmo, tem aqui o sentido de a qualidade daquilo que é perfeitamente adequado à sua destinação. Por causa do Amã, Abrão é o homem adequado para ser pai de multidões. A fé o torna adequado. Amém? Aliás, o justo viverá da fé. Se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, ele se torna inadequado. Diante disso, Deus confirma o chamado de Abraão. Verso 7, disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Essa pergunta de Abraão parece contradizer frontalmente a fé que ele acabou de demonstrar no verso 6. Verso 6 acabou de dizer: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como. Verso seguinte: ó Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Entretanto, não é este o caso aqui, não há contradição. O contexto e a ação a seguir demonstram para nós que a pergunta de Abraão é sobre preste atenção, incondicionalidade da promessa. O rabino Namanides diz que Abraão está perguntando o seguinte: Senhor, alguma coisa pode fazer caducar essa promessa? Algo como os pecados da minha descendência, da minha semente, meus descendentes errando, essa promessa pode vir a cair. A pergunta de Abraão, essa pergunta, como posso saber que poderei ou que tomarei posse dela? Como eu posso ter a garantia de que a promessa por nenhum motivo será alterada? A essa pergunta Deus dá uma resposta extremamente completa, uma das respostas mais completas do Antigo Testamento do Senhor. Adonai conta-lhe o futuro em detalhes. Deus começa a desvelar para Abraão em detalhes o futuro. Não, Abraão, nada poderá fazer a promessa caducar. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, diga comigo, uma novilha, uma cabra, um carneiro. E o Senhor faz uma observação: todos com 3 anos de vida, e também uma, diga comigo, rolinha, e um pombinho. O detalhe é que eu pedi para vocês repetirem os nomes dos animais que aparecem aqui, porque esses serão mais tarde os únicos animais aceitos nos sacrifícios do templo. Deus está dando um sinal para nós, é para nossa edificação. Deus está falando para Abraão algo naquele momento que ele não poderia entender, mas nós conseguimos entender. Porque nós olhamos em retrospectiva e vemos: espera aí, esses serão os únicos animais aceitos no templo de Jerusalém. Deus está dizendo que Abraão será mesmo uma figura de um povo que há de nascer.
Verso 10, Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Diga comigo, trevas densas, apavorantes. Olha para o seu irmão e diga, apavorante. Teste da fé, meus irmãos. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Olha Deus contando a história de Israel para Abrão. O sinal de fechamento da promessa. Minha esposa, já anos atrás, pregando aqui, falou com muita propriedade sobre essa figura que Deus utiliza, a tocha passando no meio das metades dos animais. E minha esposa, com muito respeito ao contexto histórico, reportou-nos ao sentido na antiguidade desse fato. Ou seja, quando Deus manda Abrão repartir os animais, e uma tocha passa pelo meio, a tocha do Senhor, Deus está se sujeitando à rejeição ou maldição, caso ele quebrasse esse pacto, essa aliança. Isso era simbolizado na antiguidade pelos pactuantes passando entre os animais partidos no meio. Deus mesmo, por meio da tocha flamejante, é Deus quem passa. Depois que o sol se pôs, diz o verso 17, veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, diga comigo, uma tocha, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei, e o verbo no hebraico está no passado, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. O Salmo 34, verso 8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Ó Senhor dos exércitos, diz o Salmo 84, 12. Como é feliz aquele que em ti confia. Deus faz uma aliança sob juramento e diz: eu me sujeito a ser rejeitado se eu não cumprir esse pacto. Preciso caminhar com vocês agora a conclusão dessas coisas. Passa-se o tempo. Desde Gênesis 12 até o nascimento de seu primeiro filho, Ismael. Fruto, é verdade, um péssimo arranjo de Sara. Passam-se aproximadamente 11 anos. O primeiro filho de Abrão nasce quando Abrão já está com 86 anos de idade, diz a Bíblia. Agar, a serva de Abrão, é quem gera esse filho Ismael. E esse filho Ismael, olha só, se torna o pai dos árabes, ferrenhos inimigos de Israel. Por causa de um arranjo de Sara, para tentar dar uma ajuda para Deus e fazer com que Abrão de qualquer jeito fosse pai. Ela entrega Agar para Abrão, Abrão tem relações com Agar, nasce Ismael, pai dos árabes. Depois do nascimento de Ismael, passam-se mais 13 anos. A promessa tinha sido feita a Abrão primeiro, quando ele estava com 75. Quantos anos então? 75. Primeiro filho nasce quando Abrão está com 86.
Passam-se mais 13 anos. E o Senhor mais uma vez diz: você será pai do filho da promessa. Abraão então está com quantos anos? 99. Está garotão. 99 anos. E o Senhor ainda está prometendo filho. Quando Abraão está com 99 anos, Deus novamente lhe promete um filho, só que dessa vez Deus faz uma coisa: Deus muda o nome de Abraão. De Abraão, pai exaltado, ele agora será chamado Abraão, pai de uma multidão. E o anjo do Senhor diz: no ano que vem, Sara, que também é mudado o nome dela, Sara, dará à luz um filho, e você porá o nome dele de riso, Isaque. No ano seguinte, estando Abraão com 100 anos, passados 25 anos de seu chamado, Isaque nasce. Gênesis 17, verso 19, diz para nós que foi Deus quem deu o nome da criança, riso. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Amados, quanta alegria! Eu gostaria de pensar com vocês agora no gozo de Abraão, no gozo de Sara. Quando se cumpre a promessa, o verso 21 diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, 90 anos. Na época fixada por Deus em sua promessa, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara está saltitando de alegria. Sara está amamentando Isaque. Abraão circuncida seu filho ao 8º dia. É o riso que chegou. A promessa se cumpriu. Deus é fiel à sua palavra. O filho cresce. E em Gênesis 22 vocês sabem o que acontece. Um homem que tinha esperado 25 anos o cumprimento da palavra de Deus. O homem que tinha a promessa da terra, o homem que tinha a promessa da descendência, o homem que tinha visto o Senhor, o homem que tinha ouvido o Senhor, está feliz com o seu filho, seu riso, seu gozo. Ele ama o seu filho, ele sabe que seu filho será um grande conquistador, que nações virão dele, que a bênção do Senhor está sobre seu filho, que seu filho, como ele, será pai de muitos. Até o dia em que o Senhor chega a Abraão e diz: olha para a terra de Moriá. E oferece o teu filho no alto da montanha que eu vou te mostrar. Eu quero o teu filho Isaque, o teu querido filho. Oferece-o no alto do monte em holocausto a mim. Mata-o e queima-o. Isso é holocausto. Eu quero Isaque como oferta totalmente queimada. Entrega-o para mim. A Bíblia diz que Abraão olha ao longe a montanha de Moriá. Pega o seu filho, prepara o jumento,
a lenha, o cutelo. Leva 2 de seus servos, mas deixa os servos em determinado lugar. E avança sozinho. Alguns de vocês já leram um texto. Eu quero finalizar com essas palavras que retratam o drama de Abraão, o drama de Isaac e o drama de Deus. Porque se até agora a história de Abraão é a história de um homem obediente, de um homem quebrantado, de um homem adequado, justificado pela fé, também é verdade que os homens que andam com Deus anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Seus atos, sua vida, são um retrato do Evangelho. Temos aqui alguém que quer ser esse retrato do Evangelho de Jesus Cristo? Amém. Pois é exatamente isso que Abraão será na terra de Moria. Abraão, para nós, é uma figura do Deus Todo-Poderoso. Isaac, agora para nós, em Gênesis capítulo 22, é uma figura do Filho único de Deus. Lá no alto de Moria, vento seco, sol, pedra, lenha, cutelo. O filho sem a sua mãe. O pai sem os seus servos. Só eles dois. Lá no alto de Moria também, Deus e o Cordeiro. Abraão diria: morreu o Cordeiro, porque quando ele vai apresentar seu filho em sacrifício ao Senhor e ergue a mão, a Bíblia diz que uma voz dos céus grita e diz: não, Abraão! Não mate o jovem. Agora sei que temes a Deus. Agora está claro para mim que toda a sua jornada de fé não foi uma jornada interesseira, porque sobretudo eu sou o maior valor para você. Mas Abraão diria: morreu o cordeiro e vi escapar meu filho, enquanto ali no altar Deus via morrer o seu. Lá no alto de Moria, seguimos juntos. O pai ama o filho e o filho o pai. Só nós dois. Lá no alto de Moria, ao grito do anjo: ergui meu filho desatado, diria Abraão. Eu sorria, pelo grande livramento Deus poupou o meu riso, enquanto Deus, parado ali, chorava, erguendo o seu crucificado. Isaac era a figura do Cristo que morreria por você e por mim. Porque nosso pai Abraão andou com Deus, ele anunciou o Evangelho. No alto de Moria, juntos, o pai e seu herdeiro. O jovem, a lenha. O velho, a dor. Isaac confia no pai. E o pai em seu Deus. No alto de Moria, gritaram os céus: bom menino! Viu-se ali entre os arbustos um carneiro. Deus ali sussurrava: entrego meu filho. Por meio de Abraão, seu amigo, Deus pôde anunciar salvação. O pai da fé tornou-se o pai de Cristo, o ancestral de Cristo. Andar com Deus traz Cristo ao mundo. Andar com Deus revela o Cristo Salvador, revela o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que puxa da lama o mais indigno pecador. Abraão andou com Deus. O obediente, o quebrantado, o justificado, fala para nós de um Deus que espera que nós confiemos em sua palavra, em seu amor, em seu sacrifício, em sua salvação. O Abraão, ou Abrão que confia nas promessas, fala para nós de um Deus fiel àquilo que prometeu. Deus é Deus Salvador. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos, diz o Salmo 40, verso 4. Como é feliz, diga comigo, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Pelo sangue de Jesus, o descendente de Abraão, os nossos pecados são perdoados. Romanos 4, verso 8, foi o último texto dessa mensagem. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Nessa noite, eu e você somos chamados a andarmos nas pisadas de nosso pai Abraão. Crermos, obedecermos, quebrarmos o coração, manifestarmos Cristo. Por favor, fique de pé no seu lugar.